Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver assistindo este vídeo. E nós, no vídeo anterior, falamos da libertação de um possesso. Está em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Nós lemos todo esse textão, para explicar. E hoje é a continuação, nós paramos aqui no versículo 10, que os espíritos, que se denominaram legião, o nome, quando Jesus perguntou o nome, ele disse que o seu nome era legião, porque somos muitos, diz o espírito maligno. E ele implorava insistentemente que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Num outro texto, quando esse homem, os demônios chegam, e falam assim: não nos atormentes antes do tempo, Por quê? O tempo que Satanás diz, ter o domínio, Deus deste mundo. Jesus disse: o Deus deste mundo se aproxima. Então, o tempo que Satanás reivindica aqui, e o lugar, região, é um espírito territorial. Aquele demônio, por causa dos pactos feitos ou dos compromissos que as pessoas moradoras daquele lugar fizeram, então aquele demônio passou a possuir aquela região, e os demônios agem dentro de uma legalidade. O espírito maligno nunca age fora de uma legalidade. Por isso as pessoas têm que fazer algum tipo de pacto, e nos pactos ter alguma coisa, Quando uma pessoa faz um pacto com um espírito maligno, às vezes tem comida, tem sangue, geralmente tem sangue, dependendo do pacto. E quando esse espírito implorava para que Jesus não mandasse para fora da região, porque era um espírito territorial, tem uma versão que diz província, e tem uma versão também que fala: não nos atormentes antes do tempo. Qual tempo? Quando Satanás derrubou Adão e Eva, ele passou a ter autoridade, sobre os reinos da terra. E qual é o tempo que Deus deu para o ser humano? 6 tempos. Deus criou o homem no 6º dia. E Deus deu ao homem domínio sobre a terra por 6 tempos. O 7º tempo, o tempo, quando se fala aqui, você não vai falar que é 7 anos, e sim o tempo de Deus, o Kairos. O Kairos não é regido pelo Cronos. Pelo contrário, o Kairos rege o Cronos. Deus é quem determina os tempos, e não o Cronos ou o tempo humano que determina o que Deus vai fazer. Então Deus é que é o dono do tempo. E Deus deu ao ser humano 6 tempos. Quando o Espírito fala: não nos atormente antes do tempo, ou seja, o tempo que Deus deu para o homem. Porque Satanás tomou do homem o tempo que Deus tinha dado para ele. Ou seja, os 6 tempos. O 7º tempo, nós cremos e estudamos nas Sagradas Escrituras que será o milênio do Messias. Esse 7º tempo, então, Satanás será preso. Ele não estará mais governando, porque o tempo dele passou, Porque
como ele tomou de Adão e Eva a autoridade que Deus tinha dado, quando os derrubou, os colocou contra Deus, ele tomou então de Adão e Eva o domínio. Quando Deus criou o ser humano, disse: e domine sobre tudo que eu criei, sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que anda pela terra, o domínio do planeta, do mundo. E então Satanás criou sistemas. Porque Jesus veio? Jesus veio para trazer o reino de Deus. Quando nós lemos lá no começo de Mateus, João o Batista, ele anuncia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Depois Jesus começa a pregar a mesma mensagem e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, ou seja, ele já está aqui. Então o reino de Deus está em Cristo Jesus. E o milênio, o tempo em que Jesus estará governando sobre o planeta, segundo as Sagradas Escrituras, Satanás está preso. Lá em Apocalipse diz que Satanás será preso por 1000 anos. Esse será o tempo do milênio, o tempo do reinado do Messias, que reinará sobre a terra com a vara de ferro. Significa da firmeza, da força desse reino, mas não será um reino tirano, será um reino de paz, um reino onde não haverá o domínio do ódio, da lágrima, ou da discórdia, e sim da paz e do amor. E então vamos continuar aqui focado no milagre. Jesus expulsa o espírito maligno daquele homem, sai aqueles demônios, e os próprios demônios pedem para entrar nos porcos, né? Porque Jesus teria deixado, né, os demônios entrar na manada de porcos e matar mais de 2000 porcos, que provavelmente era motivo de renda para alguém. E você diria assim: Jesus causou um prejuízo. Quem causou o prejuízo foram os demônios. Os demônios estavam naquele território. Os demônios estavam ali por direito legal, porque de alguma forma eles receberam daqueles homens o direito legal. Então não brinque com as coisas espirituais, porque quando você dá direito legal a um espírito maligno, ele comanda a tua vida, ao teu redor, e ele fará aquilo que ele quiser. Então, quando Jesus autorizou ele ir, porque Jesus não iria expulsá-lo da sua província ou da sua região, porque ele tinha direito legal. Então, eles estavam argumentando com Jesus algo que eles tinham direito legal de estar ali. Quando você não confronta Satanás, quando você não confronta um espírito maligno, o tentador, ele então passa a usurpar os teus direitos. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, só poderemos sujeitarmos ao Senhor, só poderemos resistir ao diabo se sujeitarmos ao Senhor. Se não nos sujeitamos a Deus, então não somos páreo para Satanás, para os demônios. Eles são seres sobrenaturais. O que aconteceu aqui? Esse homem
que estava endemoniado foi curado. O espírito saiu e ele voltou à normalidade. E agora aqueles empregados que estavam cuidando dos porcos correram, anunciou para todo mundo e toda a multidão das cidades vieram e quando viram que o homem estava bem, mas que os porcos tinham morrido, a escolha que eles fizeram foi algo incrível. Eles pediram que Jesus saísse do seu território. Olha como você pode imaginar que alguém possa pedir: Jesus, vá embora, nós não queremos você aqui, nós estamos com medo de que você vá matar todos os nossos porcos. Sei lá. Eu quero ainda fazer um terceiro vídeo para que ele não fique longo como o outro que eu já fiz, e eu vou continuar falando deste assunto do endemoniado gadareno. Deus abençoe a sua vida.